O Exército Brasileiro precisa botar a mão na cabeça. O general Pazuello está desmoralizando o Exército de Caxias. Eu, chegando à presidência da República, vou tomar providências com relação aos critérios de promoção. Não é possível uma pessoa chegar a general e ser tão desastrado, incompetente, canalha como esse Pazuello tem sido. Não é brincadeira a falta de responsabilidade do Bolsonaro, desse Pazuello, que é um canalha incompetente, os dois, na minha opinião, que deveriam ser caçados e presos, se fosse um país sério, pelo genocídio que estão promovendo. O ex-ministro Pazuello agora subiu no carro de som e o senador Omar Aziz, né, Muriel, nos disse ontem que há a possibilidade do ex-ministro ser convocado mais uma vez para depor, quem sabe sem um habeas corpus que proteja ele, que permita que ele permaneça em silêncio, para que ele tente esclarecer todas essas dúvidas que permaneceram diante de coisas e atitudes que foram tomadas por ele durante a sua gestão e que depois foram negadas durante a CPI. Ele que aparece agora também sem máscara ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Essa imagem de fato chama muito a atenção depois de todas as palavras que foram ditas pelo ex-ministro durante a CPI da Covid-19 nesta semana para os senadores. A gente espera que o ministro não passe mal mais uma vez no meio dessa aglomeração, né? Não precise de atendimento médico ali enquanto segue no meio da multidão. A gente pode entender, senador, que o senhor está dizendo aqui claramente que literalmente, se aparecer um outro mentiroso lá, o senhor vai dar voz de prisão? Não tenha dúvida que sairá preso de lá, eu chamarei a polícia do Senado e será preso. Mesmo se... Porque agora é outro momento. Veja bem, Josias, ou você tem uma estratégia de conduzir, ou você não tem. O senhor me disse há pouco que vai ser reconvocado o general Pazuello. Então ele vai depor novamente. Se ele mente de novo, o senhor vai dar voz de prisão? Olha, eu não posso afirmar que eu vou prendê-lo, mas tenha certeza, se ele mentir, não será Agora, se ele tiver um habeas corpus, eu não vou poder prendê-lo. Manda ele sem habeas corpus lá. Ele não vai brincar mais com a CPI e com a população brasileira. Ele não tirará mais essa graça. O desrespeito não foi desrespeito a mim e aos senadores que estavam ali. Foi um desrespeito à sociedade brasileira e foi um desrespeito ao Exército Brasileiro. De novo, senador, para ficar claro, senador, se ele ele certamente vai pedir novamente o habeas corpus lá para o Supremo. Supondo que o Supremo não dê o habeas corpus, se ele for lá, sentar ali e mentir... Se mentir, sairá jamais de lá. Tem muito mais para o Pazuello explicar na CPI. Que foi para lá, vassalo, desavergonhado, esse Pazuello é um vassalo desavergonhado. Baixa um protocolo de uso da cloroquina sem assinatura para atender uma ordem espúria do Jair Bolsonaro. Que isso? Que nós vamos fazer o quê? Vamos aguentar porque a corporação é que tem que tirar esse cidadão do meio dela. Se ele quer ser um politiqueiro, um vassalo, vá ser. Mas não em nome do Exército Brasileiro, que não pertence, não é milícia de nenhum partido, nem de um governo. Isso eu vou dizer com toda clareza. Eu estou muito envergonhado do comportamento. Muito. Agora, não sei se você vê, da cúpula das Forças Armadas Brasileiras. Como é que eles permitem a desmoralização das instituições do bem-querer e da respeitabilidade do Brasil, que são as Forças Armadas, em nome de um boçal envolvido com tudo que há de safadeza e milícia no Brasil, como o Messias Bolsonaro. Diante de uma tragédia, ele esteve em Manaus, recebeu ofício 15 dias antes, esteve em Manaus 3 dias antes do colapso, e ao invés de tratar do assunto, ele foi prescrever cloroquina, porque o Bolsonaro obrigou o Exército Brasileiro, o general Pujol é um homem honrado, comandante, pois cumpriu uma ordem arbitrária, ilegal, canalha, e comprou superfaturado 6 vezes o preço, toneladas de cloroquina. Esse Pazuello está deixando estragar milhões de testes que podiam ter prevenido e organizado o planejamento brasileiro, testes da Covid. Não é mais possível a gente aceitar, sabe, por educação política, que esse tipo de comportamento siga sendo tomado. Ainda em novembro, o Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, esse Palerma, que chama general da Ativa, inacreditável. Um general da Ativa virou um Palerma.
assassino, esteve em Manaus 4 dias antes, tinha 12 dias de informação que o oxigênio ia acabar, não foi capaz de tomar uma providência que os artistas liderados aí pelo Whindersson Nunes e outros todos, em 3 dias fizeram chegar, claro que em escala muito pequena, que é o que está ao alcance deles, oxigênio para salvar não só as vítimas da Covid, mas crianças em UTI neonatal, prematuros, da Atena, morreram no Brasil, 60 crianças. Aí vai querer que eu seja um lorde, para ficar falando palavras elegantes, como esses canalhas que infestam a vida pública brasileira, arrumem outro. Eu estou completamente indignado e acho que só cadeia e impeachment para resolver o problema desses canalhas que ainda governam o Brasil. Não é? O Bolsonaro foi avisado, não é, com muitos dias de antecedência, do colapso do oxigênio em Manaus. E é bom que a sociedade brasileira, que não tem lado, que não tem paixão política, põe a mão na cabeça e pense. 60 crianças recém-nascidas que estavam em UTIs neonatais foram assassinadas. E sabe como morreram? Sufocadas, faltando ar. Vou fazer aqui uma pausa, porque isso me leva a um limite de emoção que eu estou procurando compensar com luta, sabe? Mas imaginar uma criança, um bebê, morrendo por falta de oxigênio. A sua mãe, meu irmão brasileiro, seu pai, seu avô, o seu filho, o seu marido, a sua mulher, morrer por falta de ar, sufocado, porque estes canalhas fazem política toda hora, todo minuto, todo segundo. A epidemiologista Carla Domingues, que coordenou o Programa Nacional de Imunizações por 8 anos, diz que o Ministério da Saúde errou ao orientar estados e municípios a usar todo o estoque disponível para aplicar a primeira dose da Coronavac. Como dependemos desse recebimento internacional, nós temos que garantir que esse insumo esteja no Brasil para poder fazer as estratégias de entrega. Então, como ainda há uma dependência muito grande, não se dá para liberar vacinas sem ter a garantia de que vai realmente ter doses suficientes para a primeira e segunda dose dos novos grupos que forem ser iniciados a vacinação. Nós temos que pensar que é necessário que a gente tenha um plano nacional, que todo mundo siga a mesma orientação, para que a gente não confunda a população e que a gente garanta o fornecimento adequado em todos os municípios do nosso país. Ministro, a gente tem uma pergunta. Porque a gente tem uma perguntinha aqui que veio para a nossa comunidade, do pesquisador Diário. Ele quer saber se o senhor acha que é necessário conversar com os militares para uma candidatura em 2022. É preciso ter eles no barco para fazer uma candidatura competitiva? É preciso conversar com todo mundo sem qualquer tipo de reserva. Agora, deixa eu dizer uma clareza. Entre outros gravíssimos problemas, o Brasil volta a ter, depois de 64, 68, uma questão militar por ser tratada. Se você vê um general da ativa ocupando de forma absolutamente tosca, incompetente e genocida o Ministério da Saúde, isso é referido no mundo como uma república de banana de 5ª categoria. Evidentemente que eu chegando na presidência da República vai ser mudada a legislação. Quem quiser ser político, venha para a política e largue a farda. Porque a política é o dia a dia, é nós contra eles, não é essa coisa. As Forças Armadas têm que estar comprometidas com o Estado Nacional Brasileiro, com o nosso grande projeto nacional brasileiro, e tem que estar assentado em bases profissionais. O Bolsonaro transformou a cúpula das Forças Armadas brasileiras num partido político. Vocês não têm ideia, tem mais de 7 mil militares, quase metade disso duplicando salário sendo da ativa. No socorro emergencial, 130 mil militares receberam fraudulentamente. Agora está aí o bom nome que deve merecer as Forças Armadas, o carinho, o respeito do povo brasileiro, porque afinal de contas as Forças Armadas são a pátria em uniforme. Eu sou da velha guarda, eu costumo cultivar o respeito a isso. E no meu projeto de país, nós precisamos ter Forças Armadas profissionais, tecnologicamente contemporâneas do que houver de mais avançado ao alcance do Brasil e evidentemente comprometidas com objetivos nacionais permanentes. Viraram um partido político. Aí nós temos agora que responder, vê se pode. Na hora que o povo está passando fome, literalmente, nós tomarmos notícia, não é, de compra superfaturada de cerveja, de picanha, essa gente perdeu a noção. Essa gente perdeu a noção. Portanto, há uma questão militar no Brasil e é rever os critérios de promoção. Não é possível. Eu sou de um tempo em que imaginava um general uma pessoa preparada. Esse Pazuello é um imbecil completo.
Mas assim, não dá para dizer, é um palerma, mais do que um imbecil completo. Esse general Heleno é um palerma, gagá, não consegue descobrir como é que meteram não sei quantos quilos de cocaína no avião do presidente da República. Vejam onde é que nós chegamos. Vejam onde é que nós chegamos. Nós temos 1 ano e meio, o Brasil passa um vexame em que uma aeronave da frota do presidente da República é pilhada fazendo tráfico internacional de cocaína, tem um militar ainda não expulso das Forças Armadas, preso na Espanha, e o chefe deles, que é esse palerma, metido a fortão, e não passa de um grande palerma também, não é? Que diz que o presidente da República, que é corrupto, devia ir para prisão perpétua, e está servindo como um vassalo pouco crítico a um presidente corrupto desde sempre, que é o Bolsonaro. Não é? Ministro, então, a questão militar, ela é grave e ela tem que ser construída em diálogo com a maioria dos profissionais que fazem as Forças Armadas. Ministro, uma pergunta que chegou aqui do Thiago Raposo, ele fala o seguinte: dizem nos bastidores que o Centrão tem medo do Mourão, que não tem diálogo com ninguém, e por isso não abriram o pedido de impeachment. Qual é a sua opinião? Há o risco de golpe com o general na presidência? Não creio mesmo. Há um apetite autoritário na chapa do Bolsonaro, mas não há ambiente nem interno no Brasil, nem muito menos ambiente internacional. A derrota do Trump praticamente sancionou a garantia de que a institucionalidade democrática do Brasil não vai sofrer abalo. Então, tudo que eles planejaram, como lá aconteceu nos Estados Unidos, invasão do Capitólio, com aquele bando de fascistas e tal, está tudo preparado aqui no Brasil. A senha o Bolsonaro já deu, que é pôr em dúvida a sanidade das urnas eletrônicas. E aí, a partir daí, fazer mesmo filme macabro que ele repetiu, imitando as loucuras do Trump na questão da pandemia e também na questão da institucionalidade. Por quê? Porque o assessor é um bandidaço internacional chamado Steve Bannon, que assessorou o Trump e que assessora o Bolsonaro aqui. Esse cara foi condenado nos Estados Unidos e o Trump, como último ato, perdoou esse cara. As pessoas não têm informação, porque a nossa grande mídia, não sei por que, não esclarece isso de uma forma mais transparente e contundente, ainda que fique reclamando dos arreganhos autoritários do Bolsonaro.